Fala meu povo, sejam bem-vindos ao Paraíso dos Peixes e hoje a gente vai fazer um vídeo de novo para os iniciantes falando sobre Hardscape. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você que acompanha meu canal e gosta do meu conteúdo, já deixar o seu gostei, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos que saem todas as sextas-feiras às 19 horas. Dito isso, vamos pro vídeo. Vamos lá, a gente tá dando sequência aqui àquele vídeo de bastante tempo atrás ali que eu fiz sobre qual o melhor aquário para se começar quando você é iniciante. Primeiro de tudo, você tem que escolher a sua fauna, claro, e depois você escolhe o seu aquário condizente com a fauna que você quer ter. E já tem que pensar em todos os animais que você vai colocar, tá? Porque senão você depois quer ficar colocando mais animal do que cabe nesse aquário, só porque eles são faunas compatíveis, vai acabar tendo problema de superlotação aí. Então, já tenha em mente, antes de você comprar o seu aquário, todos os animais que você quer ter nesse aquário, e aí compra um aquário de porte ideal para toda essa quantidade de animais que você quiser. Mas beleza, escolhemos um aquário, pegamos ali um aquário um tamanho legal para as faunas que a gente vai ter, independente se você vai ter um beta de pet fish, e aí um aquário pequeno, ou se você vai ter um aquário amazônico ou de discos com um cardume para aquários juntos. Escolheu ali o seu aquário, vamos pegar agora a próxima etapa da montagem de um aquário, que é o hardscape. O que é o hardscape? O hardscape é literalmente toda a parte estrutural do seu aquário. São coisas duras realmente, o hard, o duro. Por exemplo, rochas, troncos, o próprio substrato do nosso aquário, enfeites de resina, tudo que você for colocar que faça parte da estrutura mesmo do seu aquário. Inclusive, o próprio vidro do aquário é hardscape também. Então, eu inclusive acho mais importante falar de hardscape do que falar de plantas ou de aquário plantado, porque muita gente acaba não tendo plantas no aquário, mas todo aquário, sem exceção, inclusive aquários de plantas, tem hardscape. Mesmo que você tenha uma beteira totalmente inapropriada, né? Já fizemos um vídeo sobre isso também, mas se você tiver ali uma beteira sem enfeite nenhum, mas você colocou aquele cascalho colorido no fundo do substrato, como substrato, né? Você ali já tem o seu hardscape. E mesmo que não tivesse colocado, colocou só água dentro do vidro. O vidro é hardscape também. Então eu acho importantíssimo falar sobre hardscape. Porque o hardscape tem também uma função filtrante. No hardscape sempre ficam bactérias nitrificantes. A gente fez um vídeo falando sobre o ciclo do nitrogênio também. E falamos sobre filtragem, falamos sobre as bactérias nitrificantes. Fizemos um vídeo sobre filtragem. E lá a gente explica tudo certinho, como é que é a questão dessas bactérias, como elas se alimentam, como elas ajudam na filtragem e tal. E elas ficam no hardscape, elas ficam não só dentro do filtro, claro, na sua mídia biológica, mas elas também vão ficar em enfeites, elas vão ficar no meio ali do seu substrato, vão ficar presas no vidro também. Então o hardscape ele tem toda essa função filtrante também. Se você tiver ali rochas mais porosas, vai colonizar mais bactérias dentro do seu aquário. Se você tiver mais hardscape, vai ter mais lugar para elas colonizarem. Então o hardscape tem essa função que muitas vezes as pessoas esquecem. Primeiro hardscape ele que vai parar dentro do seu aquário. A primeira coisa que você coloca quando você comprou o seu aquário é o substrato. O substrato é literalmente a terrinha que fica ali embaixo. A terrinha, a areia, é o que você vai colocar para, a partir daquilo, o solo mesmo, a partir daquilo você vai colocar outros enfeites em cima, enterrar plantas, o que quer que seja. O substrato é a base do seu aquário. E aí existem diversos tipos de substrato, tem basalto, tem areia, tem grânulo grosso, tem grânulo fino, substratos férteis para plantas, substratos que não são férteis, enfim. Tem ali uma quantidade enorme de tipos de substrato para serem usados. Vale lembrar que, dependendo da espécie de peixe que você tem, se são peixes que fuçam muito no substrato, é mais interessante você ter um substrato mais fino, de areia, para eles não se machucarem, não se cortarem com pedras de basalto, por exemplo, que são um pouco mais pontiagudas, podem machucar. Então, às vezes, um substrato um pouco mais fino é melhor. Agora, se você tem peixes de superfície, que dificilmente vão parar no substrato, e você gostou, né, quer ter um substrato um pouco mais
empedrado mesmo, de pedrinhas, pode pegar aí um substrato um pouco mais grosso que dificilmente vai ter algum perigo aí. Importantíssimo, cascalho colorido, aqueles lá que a gente acha em qualquer loja de aquarismo, infelizmente a gente encontra esses cascalhos em qualquer lugar que você vai procurar, que muita gente usa para beteira e que tem muita beteira que é vendido já com esse cascalho como substrato. Não usem de forma alguma. Eu fiz um vídeo, um dos primeiros vídeos do canal em que eu falo sobre doenças, e eu lembro que eu falei que esse cascalho colorido é terrível para a saúde dos peixes, e ele é mesmo, porque são literalmente pedras tingidas com tinta, e esse cascalho solta a tinta na água, e essa tinta na água vai causar um mal tremendo, vai intoxicar todos os seus animais, pode intoxicar suas bactérias também, vai destruir ali todo o bioma do seu aquário mesmo. Então, esclarecemos aí que cascalho colorido não é para ser usado. Depois que você colocou o seu substrato, aí você vai ter que escolher o que mais de substrato você vai pôr. Você também não precisa pôr substrato, tá? Só para deixar claro, tem gente que gosta de deixar um fundo ali, existem peixes que fuçam demais no substrato, eles bagunçam tudo, por exemplo, Oscars e até mesmo Kingios. Tem gente que prefere não ter substrato com esses peixes. Tudo bem, não tem problema. De qualquer forma, que nem eu falei, o fundo do seu aquário, o vidro mesmo, já é um hardscape também. Mas se você quer ter o substrato, põe ali. Então, independente, se você tem ali o seu substrato ou se o seu substrato não existe, ele é o chão do seu aquário, a partir daí, de você ter decidido se vai ter ou não o substrato, e depois de ter colocado, se você decide o que vai ter, a gente vai escolher os outros enfeites, por assim dizer, do seu aquário. Vamos falar sobre rochas. Rochas são pedras naturais, geralmente próprias já para aquarismo, que são vendidas em lojas de aquarismo ou de animais de estimação que possuem alas de aquarismo aí. E essas rochas podem ser colocadas aí no seu aquário desde que sejam tratadas. Importante falar, tudo o que eu falar nesse vídeo, qualquer coisa que você colocar como hardscape do seu aquário, inclusive o substrato que eu já falei, precisa ser tratado antes de ser colocado no seu aquário. Porque senão ele pode liberar ali toxinas, areia, ou terra, poeira, o que quer que tenha ali, até bactérias malignas. Então sempre você trata. E como é que eu trato, Vitor? Você pega, ferve água e deixa a sua peça de hardscape, qualquer que seja, fervendo ali dentro daquela água. Se não quiser ferver a peça junto, você pode só ferver a água e deixar a pedra de molho, ou a raiz, o tronco, a rocha, o que quer que seja, enfeite de resina, você deixa ele de molho na água fervida já. É assim que você trata basicamente. Aí depois você taca o anticloro para você tirar o cloro que vai ficar dessa água no seu enfeite. Aí já está pronto para colocar no seu aquário. Se quiser ter uma segurança maior, você pode repetir esse processo 2, 3 vezes, o que quer que seja, quanto tempo você achar que é necessário. Às vezes você vai ver que essas peças vão soltar algumas substâncias, algumas coisas, uma substância meio branquinha, que nem se fosse poeira mesmo. Você vê que já parou de soltar aquilo, já está seguro para colocar no seu aquário, fica tranquilo. Com relação às pedras, é importante a gente decidir se existem diversos tipos de pedra, tá? Existem a Dragonstone, que é famosa nos aquários. Eu tenho no meu aquário uma pedra, eu tinha mais antigamente, quando o meu aquário era só hardscape. Ele voltou a ser hardscape, né? Mas ele passou por uma época de aquário plantado. Mas na época que ele começou, ele tinha só realmente os hardscapes. E eu tinha 2 pedras, ele não tinha essa caverninha que ele tem ali de resina. Ele tinha 2 pedras bem grandes ali de basalto. E aí eu decidi para ter um pouco mais de espaço, tirar uma das pedras, deixei a outra. Então o basalto aí também é uma pedra que você pode ter. Tem gente que gosta de colocar coral morto, na verdade são umas pedras feitas de calcita, que é uma substância que compõe os corais aí. Tem vários tipos, mas uma coisa importante é você tomar cuidado com relação a pedras muito pontudas. Se você vai ter peixes muito grandes e estabanados, que nem o próprio King e o Oscar, eles podem acabar se machucando nessas pedras. Então, tenta colocar umas pedras que sejam um pouco mais redondas, que estejam um pouco mais polidas, ou que não tenham pontas muito prominentes ali. Depois das rochas, a gente pode citar os enfeites de resina.
Os enfeites de resina são enfeites, esses vários enfeites que você encontra, eu tenho essa caverninha de cipós no meu aquário, que são feitos especificamente para aquarismo, são feitos de uma resina própria que não se deteriora com a água. Na verdade se deteriora sim, mas tipo um tempo muito longo ali. Não é que nem qualquer substância plástica que você coloca na água e ele vai dissolvendo com mais rapidez. Com enfeites de resina, que são também hardscapes, então vai ter bactérias ali, a gente pode citar as plantas de plástico. Eu tenho plantas plásticas, plantas falsas no meu aquário. E essas plantas plásticas elas são feitas ali de um polímero, na verdade, que é de resina, também própria para aquário. Então ela é específica para isso, ela não vai se deteriorar tão rapidamente na água. É importante saber disso porque tem gente que vai achar que qualquer planta, aquelas plantas de plástico falsas de mesa, que a gente encontra para colocar na mesa da sala, não sei o que, dá para pôr no aquário. Não dá, não é próprio para aquarismo, aquilo ali pode soltar toxinas no seu aquário, na sua água, e vai fazer mal para os seus peixes. Então sempre compre plantas, se você for ter plantas artificiais, para aquarismo, especificamente. E bom, essas plantas elas não vão mais ter a função biológica, a função filtrante que elas teriam, como por exemplo plantas reais, como a elódia, por exemplo, que são plantas que filtram a água para obter matéria orgânica ali, mas elas ainda vão ter uma função filtrante que é a de qualquer outro hardscape, porque elas são um hardscape agora, não são mais a matéria vegetal viva, elas são um enfeite de resina como qualquer outro. Então elas vão também agregar bactérias nitrificantes nelas e vão ter essa função de filtragem biológica também. E obviamente, como eu já disse, tem que tratar elas também antes de colocar. E por fim a gente pode citar também as raízes e troncos. Tem gente que coloca raízes e troncos, eu tenho um tronco ali no meu aquário, eles também precisam ser tratados. E eles têm uma questão interessante ali, que eles acabam soltando tanino na água, muita gente assusta. Eu mesmo assustei no começo, falei, caraca, mas eu tratei o meu tronco e ele ainda soltou tanino? Bom, eu não tratei o suficiente, então ele soltou o tanino na água. Tanino é uma substância que deixa a água meio esverdeada, amarelada, marrom, enfim. Mas ele não faz mal nenhum para os peixes, tá? Tanino, às vezes até tem um pessoal que gosta do tanino porque dá um efeito de uma água mais natural, um pouco mais pantanosa, ou de rios mesmo, que não é cristalina no aquário. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, antes de colocar esse tronco, a água que o Baldur morava, por exemplo, era cristalina. Aí depois que eu coloquei o tronco, a água ficou bem cheia de tanino. Com o passar das TPAs ela foi clarificando de novo. E hoje em dia ela tá no meio termo. Ela é uma água que tá cristalina de certa forma, mas ainda ela não tá do jeito que ela tava antes. Ela é meio esverdeadazinha, meio marrom, enfim. Mas lembrando que troncos e raízes, né, o tanino, eles não fazem mal para peixes. São só uma substância normal que sai na água. E essas raízes e troncos, elas também vão agregar bactérias em si. Até mais do que os outros tipos de hardscape. Porque troncos e raízes são matérias orgânicas, né? Mortas, claro, mas são matérias orgânicas, são de origem orgânica e elas são muito mais porosas, tem muitas rachaduras no meio e tudo mais, então muitas bactérias conseguem colonizar esse tipo de estrutura se você colocar no seu aquário. É interessantíssimo. Eu até queria colocar uma raiz grandona passando ali por cima do meu aquário, mas ainda não consegui colocar. Mas tem esse planejamento aí. Então, importante saber que tem que tratar eles também, até porque eles são de origem vegetal, de origem orgânica, tem mais chance de ter bactérias nos troncos e nas raízes do que em outras estruturas, enfeites de resina, por exemplo, que você colocar no seu aquário. Então ferve bem ali esses troncos e essas raízes, que é sucesso. O vídeo foi esse. Isso é o que vocês basicamente precisam entender do que é um hardscape. São as opções que vocês têm para colocar nos aquários de vocês, depois que vocês já decidiram qual aquário comprar e compraram o aquário de vocês. É assim que vocês montam. Depois de colocar o hardscape e plantas, aí plantas, a gente fez um vídeo falando sobre plantas reais ou artificiais. Se vocês decidirem ter um plantado, plantem aí. Mas depois que você colocou o hardscape e as plantas, você já pode encher o seu aquário de água. Não pode colocar peixes, mas você pode encher o aquário de água já, porque ele vai fazer todo o processo de ciclagem dele.
A gente falou sobre a ciclagem quando a gente falou do ciclo do nitrogênio. Então, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo com alguém que vocês achem que possa usar essas informações de forma útil, alguém que está iniciando aí no aquarismo, que vocês sabem que gosta. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos que saem toda semana. E a gente se vê num próximo vídeo.